Os responsáveis pela Operação Lava Jato no Rio estão agitados. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que já foi condenado 8 vezes e soma quase 200 anos de prisão por crimes como corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa, decidiu negociar a tão aguardada delação premiada que pode revelar um oceano de corrupção e atingir o judiciário. Apontado como chefe de uma organização criminosa que desviou milhões dos cofres públicos do Rio de Janeiro, o ex-governador desistiu de negar ter recebido dinheiro ilícito enquanto esteve no Palácio Guanabara. Cabral comandou o Rio de 2007 a 2014 e tem informações preciosas sobre as maracutaias na organização da Copa do Mundo de 2014 e na compra de votos para que o Rio de Janeiro fosse sede dos Jogos Olímpicos de 2016. A delação de Orlando Diniz, ex-presidente da FEComércio do Rio de Janeiro, precursora da Lava Toga, teria feito menção à atuação de pelo menos 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça, STJ, o que estaria provocando verdadeiro pânico no tribunal. O esquema delatado aponta a utilização de escritórios de advocacia na prática de lavagem de dinheiro. Nesse caso, inclui-se a banca de Cristiano Zanin, defensor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que abocanhou a bagatela de 68 milhões de reais. Porém, a delação de Cabral promete expandir o alcance da Lava Toga. A promessa do ex-governador é a inclusão de membros do Judiciário e do Ministério Público, o que incluiria juízes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e ministros do STJ, além de ex-chefes do Ministério Público do Estado. 2019 é prenúncio de um ano agitadíssimo e intenso na luta contra a corrupção. Quanto mais mexe, mais fede. O esquema do PT se mostra cada vez mais sujo. O PT pagou influenciadores digitais para difamar Bolsonaro. O esquema do PT para colocar nas redes sociais elogios comprados aos candidatos do partido foi desmascarado em tempo suficiente de não causar tantos estragos quanto poderia ter causado. Agora, um novo capítulo foi descoberto. Se já não era grave o suficiente o fato de um deputado mineiro, o petista Miguel Correia Júnior, ter dado ordens para a empresária Joyce Faletti contratar influenciadores para elogiar os candidatos Gleisi Hoffmann, Luiz Marinho e Wellington Dias, todos do PT, agora a coisa ficou um pouco pior. Os influenciadores também foram pagos para difamar o então candidato Jair Bolsonaro. E tem mais, tudo foi feito com o patrocínio financeiro da máquina pública. Mais um fato bastante interessante é que mesmo após todas as investigações do Ministério Público e todos os atos sendo comprovados, nenhum dos perfis foi sequer advertido ou excluído. Falando em perfil excluído, em um movimento totalmente arbitrário, o Facebook deletou na última sexta-feira a página República de Curitiba. A rede social não apresentou nenhuma explicação para tal ato, apenas informou que é uma decisão final, ou seja, sem retorno. A página contava com 800 mil seguidores. A decisão do Facebook ainda atingiu dezenas de outras páginas e perfis, tendo deletado da mesma maneira e sem apresentar explicação o perfil pessoal de Paulo Martins, deputado federal eleito com números bastante expressivos, páginas do MBL, Movimento Brasil Livre, do ativista político Éder Borges e de diversas páginas de apoio ao presidente eleito Jair Bolsonaro, o que torna o acontecimento ainda mais grave. Em agosto, um movimento parecido ocorreu nos Estados Unidos, com páginas e perfis que remam contra a maré esquerdista sendo arbitrariamente deletados das redes. Na época, Donald Trump, o presidente americano, atacou fortemente a censura. No Brasil, páginas que não são de esquerda também já foram alvo da patrulha ideológica, ou seja, não é a primeira vez que isso acontece. O presidente eleito Jair Bolsonaro se manifestou em seu Twitter e classificou como muito grave a exclusão das páginas de direita. Disse ele: "É muito grave mais uma rodada de exclusões de mais de 10 páginas de direita, incluindo as de Paulo Eduardo Martins, Éder Borges e República de Curitiba pelo Facebook. A liberdade de expressão tem que ser respeitada, inclusive quando você é atacado e legalmente responde." O escritor amigo de Lula, Raduan Nassar, declarou que a destruição da soberania nacional tem um nome: Força Tarefa da Lava Jato.
Acusar a Lava Jato e a equipe que faz parte da operação é algo comum entre os defensores de Lula, um dos maiores criminosos da história do Brasil. Mas é notável como, repletos de cinismo, eles acusam e pronunciam cada vez mais mentiras. Raduan continua sua defesa do indefensável, afirmando que a Lava Jato não só propiciou o golpe de 2016, como liquidou com a economia, quebrando inúmeras empresas, levando o desemprego às alturas, tudo isso, é claro, em conluio com o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República. Aqui é preciso destacar que é necessário uma face muito polida para ignorar que o pior período recente da história brasileira na questão da economia se deu pelas mãos de Dilma Rousseff e Lula, que saquearam todos os tesouros que a nação possuía. Mas, é claro, é muito mais fácil culpar a Polícia Federal, o Ministério Público, o Supremo, com tantos ministros indicados pelo PT, do que a incapacidade de um posto eleito na sombra do líder da facção. Mais do que nunca, o desespero atinge a cúpula e a base petista, deixando em frangalhos qualquer vestígio de noção ou de vergonha. E mergulhados nesse mundo imaginário de heróis vermelhos, são incapazes de perceber que já perderam. E o Brasil, felizmente, ganhou.